Imagine por um instante que você caminha sozinho pelo deserto da mente, sem mapas, sem bússola, apenas com o eco do seu próprio pensamento, e de repente percebe que todas aquelas vozes motivacionais que inundam sua tela, seu feed, sua mente, são meros sussurros artificiais, ensaiados, imitando vida, imitando poder, imitando transformação. Nietzsche, com seu olhar cortante e profundo, sorriria amargamente, não por maldade, mas por ver a essência do que se perdeu, a coragem de enfrentar a si mesmo, a coragem de cair no abismo da própria existência, sem amarras, sem atalhos. Ele olharia para 2025 e veria um mundo sedento por fórmulas rápidas, por atalhos que prometem super-homens de prateleira, sem que ninguém se atreva a olhar para o próprio vazio. E se seu corpo já soubesse disso, mas sua mente não estivesse ouvindo, essa dissonância é o primeiro convite à percepção que Nietzsche nos deixaria. Olhe para dentro, ou seja tragado pelo que não entende. Os gurus de autoajuda de hoje oferecem uma narrativa de conforto, de segurança, uma ilusão de poder imediato. Nietzsche odiaria isso porque o que ele propunha não era conforto, mas confronto. Ele nos ensinava que a vida é um constante abismo, que a vontade de poder não é dominar o mundo externo, mas transformar a própria alma, enfrentar seus próprios demônios e emergir do caos interno como um ser que se reinventa a cada instante. Imagine sentir isso em cada fibra do seu corpo, que nada é garantido, que o conforto é prisão e que cada palavra fácil que você lê ou ouve pode ser uma distração sutil da verdadeira jornada. Muitos relatam que a confrontação consigo mesmo, a reflexão sem filtros, provoca medo, mas também uma expansão profunda da consciência. É nesse espaço que Nietzsche nos convida a dançar com o abismo. O problema central que Nietzsche identificaria nos gurus de 2025 é a preguiça do espírito humano. O que eles oferecem é externalização. Faça isso, siga aquilo, repita frases, e você será feliz. Mas Nietzsche saberia que felicidade não é algo que se entrega como um pacote pronto. O ser humano é chamado à criação de si mesmo, à construção de sentido a partir do vazio, e não à aceitação de slogans que prometem transformação instantânea. Pergunte a si mesmo, quantas dessas práticas realmente ressoam em sua essência? Quantas delas fazem seu corpo vibrar com a energia de uma vida conquistada e não comprada? A diferença está na intensidade do encontro consigo mesmo, naquilo que provoca desconforto e, ao mesmo tempo, luz. Quando você sente a suavidade de um ensinamento que toca apenas a mente, Nietzsche sentiria horror. A mente precisa ser confrontada, chacoalhada, até que seu núcleo mais profundo desperte. A espiritualidade que se transforma em produto de mercado perde a sua potência. Cada mantra reciclado, cada técnica padronizada, cada promessa de felicidade rápida é como água morna que acalma, mas não desperta. Imagine seu coração pulsando em ritmo próprio, sentindo que cada decisão, cada queda, cada vitória é moldada por você e não por um script externo. Muitos que seguem esses modelos relatam uma sensação inicial de euforia, mas logo percebem um vazio maior, uma desconexão sutil com a própria vitalidade. Nietzsche nos lembraria de que o niilismo não é um fim, mas uma oportunidade. A era dos gurus de autoajuda de 2025 tenta preencher o niilismo com slogans, mas Nietzsche veria isso como cosméticos sobre o vazio. O verdadeiro desafio é olhar para o abismo e sentir a pulsação de seu próprio sangue, o ritmo da própria vontade. Experimente fechar os olhos e perceber o que em você está vivo, o que é criação autêntica e o que é imitação do que outros dizem ser poder. Este é o ponto de ruptura entre quem repete e quem cria. Enquanto os gurus vendem conforto, Nietzsche defendia o caos criativo. Ele odiaria a ideia de uma fórmula pronta, porque a vida não é fórmula, a vida é incêndio, ruptura, superação do que você acreditava ser limite. Imagine sentir o corpo inteiro vibrando com essa energia,
uma sensação de estar vivo que nenhum feed, nenhuma palestra gravada pode proporcionar. Quem pratica a confrontação consigo mesmo relata uma expansão gradual da percepção, uma sensibilidade crescente para a realidade crua, nua, intensa. É neste espaço que nasce o verdadeiro poder interior. O que os gurus chamam de autossuperação, Nietzsche chamaria de ilusão parcial. Super-homens não são criados em aulas de motivação, mas forjados no calor de experiências que queimam velhas identidades. Quando você enfrenta a dor, a dúvida, o fracasso, você encontra a matéria-prima da transformação. Pergunte-se: quantas vezes você se permitiu sentir o verdadeiro peso da existência sem recorrer a atalhos? Esse é o convite silencioso que Nietzsche lançaria a todos nós hoje. Muitos acreditam que autossuperação se mede em métricas externas: dinheiro, status, seguidores. Nietzsche sabia que o verdadeiro teste é interno. Como você lida com o silêncio de sua própria consciência, com a solidão que revela sua autenticidade? Feche os olhos agora e perceba: a pressa em ser melhor muitas vezes mascara um medo profundo de sentir a própria vida. A coragem não está em repetir frases motivacionais, mas em encarar a própria essência, sentir cada fibra vibrando em resposta ao caos, e então decidir recriar-se. A filosofia prática de Nietzsche nos convida a questionar: quantos dos hábitos que seguimos são realmente nossos? Quantos são condicionamentos coletivos, padrões herdados da psique humana que nos fazem acreditar que estamos evoluindo enquanto apenas imitamos? O verdadeiro despertar acontece quando sentimos essa diferença no corpo, quando percebemos que as palavras externas não podem substituir o trabalho íntimo, profundo, doloroso e libertador de transformar-se. Imagine agora um cenário: você sozinho, noite profunda, silêncio absoluto, e percebe que tudo o que os gurus disseram é apenas sombra diante da intensidade de sua própria experiência. A sensação é desconfortável, mas também extremamente poderosa. O corpo reage, a mente se expande e uma energia antes adormecida desperta. Muitos relatam uma sensação de tremor interno, como se algo antigo estivesse sendo reescrito. Nietzsche nos lembraria que é neste espaço que a vida verdadeira começa, e que qualquer promessa pronta é apenas distração. O abismo que Nietzsche tanto descreveu não é meramente conceitual. Ele pulsa no corpo, na respiração, na percepção. Sentir o abismo é perceber que não há atalhos para a autenticidade. Cada guru de 2025, que vende fórmulas rápidas, sem esse encontro com o próprio caos, estaria oferecendo uma anestesia para a alma, não um despertar. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você se deixou anestesiar por conveniência, por medo, por preguiça de enfrentar o que realmente é? O despertar exige coragem, que palavras não podem fornecer, apenas experiências. Nietzsche odiaria os gurus porque eles vendem sentido como se fosse objeto, mas sentido real é criado, tecido, forjado no calor da vida própria. Não existe manual, roteiro ou checklist que substitua o mergulho consciente no próprio ser. Cada lágrima, cada dúvida, cada instante de perda é matéria-prima para a construção do seu super-homem interno. Imagine sentir isso em cada célula, que você não depende de slogans, que a vida é escura, crua e bela, e que você é capaz de criar sentido a partir do nada. O perigo dos modelos herdados da psique humana é a comodidade. Aceitar um caminho pronto é negar a própria força vital. Nietzsche enxergaria em 2025 um mundo que prefere ilusão à intensidade, repetição à criação, conforto à vida real. E se você começasse a notar cada vez que seu corpo reage mais à autenticidade do que à promessa de motivação, esse é o primeiro passo de despertar. Perceber que não é a palavra que transforma, mas o encontro com o seu próprio abismo. Nietzsche nos ensina que a vida verdadeira é escura, complexa, cheia de paradoxos. O guru que promete clareza absoluta e felicidade instantânea
estaria, sob sua ótica, traindo a essência da existência. Cada instante vivido sem medo do desconforto é uma centelha de super-homem emergindo. Imagine sentir que cada dificuldade, cada queda, cada medo é combustível para a criação de uma nova versão de si mesmo, sem precisar copiar ninguém. Muitos relatam que este caminho traz solidão inicial, mas também liberdade incomparável. Enquanto os slogans motivacionais ecoam pela internet, Nietzsche nos convida ao silêncio ativo, à reflexão, ao confronto com os próprios demônios. O que parece ineficaz à primeira vista é, na verdade, o terreno fértil da autotransformação. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você se permitiu ficar totalmente sozinho com suas perguntas existenciais, sem buscar respostas externas? Este é o espaço onde o verdadeiro despertar acontece, onde a vida não é ensinada, mas experimentada. Nietzsche odiaria a superficialidade dos gurus porque eles ignoram o niilismo essencial, que tudo em sua base é vazio, e é nesse vazio que nasce o poder. Muitos passam a vida fugindo dele, repetindo técnicas prontas, esperando o sentido externo. Mas quem sente o vazio, quem o encara, começa a experimentar a criação de sentido a partir de dentro. Experimente agora. Sinta o espaço dentro de você que não precisa de explicações externas e perceba a energia que surge ao simplesmente existir. A vontade de poder para Nietzsche não é sobre controle externo, é sobre autoafirmação no mais profundo da existência. Os gurus de 2025 frequentemente transformam isso em exercícios superficiais. Afirme, visualize, conquiste. Mas a verdadeira vontade de poder surge no confronto com o medo, com a dúvida, com a própria limitação. Imagine sentir essa força crescendo silenciosa, invisível, enquanto todos buscam atalhos, sem perceber que você está experimentando a essência do que é ser vivo. Nietzsche nos lembraria que o super-homem não se alimenta de slogans, mas do próprio abismo. Cada queda, cada perda, cada confronto consigo mesmo é matéria-prima. Quem busca conforto externo se afasta dessa criação. Pergunte a si mesmo: você tem coragem de sentir cada instante, sem intermediários, sem promessas fáceis? Este é o caminho que ele admiraria e odiaria o que desvia a alma da intensidade real. Cada guru de autoajuda que promete transformação instantânea é, na visão de Nietzsche, um espelho da preguiça humana. Eles vendem atalhos para quem teme o próprio abismo. Mas o abismo é o terreno da liberdade, e a liberdade verdadeira exige coragem. Imagine sentir seu coração acelerando, não por excitação artificial, mas pelo choque de perceber que tudo o que você precisa para transformar-se já pulsa dentro de você, esperando ser reconhecido e vivido. Nietzsche nos convida a perceber que todo sentido deve ser conquistado e não comprado. Os gurus que oferecem mapas prontos estão nos desviando de nossa própria força vital, mas essa força continua pulsando em silêncio, esperando sua atenção consciente. Sinta agora. Cada pensamento que você teve hoje, que não veio de ninguém, cada impulso genuíno, cada emoção crua, é a faísca da criação interna, a manifestação do super-homem que você pode ser sem precisar copiar fórmulas. E quando todos olham para fora, buscando respostas rápidas, Nietzsche nos sussurra para olhar para dentro. Cada guru que promete clareza instantânea está oferecendo sombra, não luz. E a luz verdadeira só surge quando você aceita o desconforto, sente o abismo, reconhece o vazio e, ainda assim, decide criar sentido, criar poder, criar você mesmo a cada instante. É nessa escolha que a vida se transforma em experiência autêntica, intensa, quase visceral. O mundo de 2025 está cheio de atalhos, fórmulas prontas, slogans motivacionais que prometem transcendência. Nietzsche odiaria isso porque a transcendência que ele propõe é escura, profunda, difícil, mas infinitamente real.
Pergunte-se: você está disposto a abandonar as promessas fáceis, a sentir cada queda, cada dúvida, cada pulsação de sua própria vontade de poder? Esse é o chamado que ecoa silencioso, enquanto todos buscam respostas externas. O super-homem de Nietzsche não se constrói em workshops, vídeos ou textos motivacionais. Ele nasce da experiência, do confronto, da coragem de olhar para dentro e criar sentido no vazio. Cada instante que você sente isso, percebe essa energia em seu corpo, essa vibração que nenhum guru pode dar. Você está trilhando o caminho que ele admiraria, enquanto rejeita tudo que é superficial, fácil, pronto. Nietzsche nos lembraria que a verdadeira crise não está no mundo externo, mas dentro de nós, na batalha silenciosa entre aquilo que desejamos ser e aquilo que nos deixaram acreditar que deveríamos ser. Ele odiaria os gurus de 2025 porque eles simplificam demais essa complexidade, oferecendo atalhos para algo que exige mergulho profundo e contínuo. Imagine sentir no corpo a tensão dessa contradição. Cada músculo alerta, cada respiração marcada pelo suspense de enfrentar sua própria verdade, de perceber que o conforto é inimigo da autenticidade. O corpo reage antes da mente, e é nesse espaço que a verdadeira filosofia prática acontece sem intermediários. A alienação moderna, Nietzsche diria, é sutil, não é óbvia, mas invisível, infiltrando-se nos hábitos, nas conversas, nas escolhas de consumo de informação. Os gurus que prometem autossuperação vendem mapas prontos, mas cada mapa é superficial. Ele não toca o terreno real do ser, que é cheio de curvas, penhascos e fossos internos. Experimente sentir seu próprio corpo reagindo, a inquietude no peito, a mente resistindo, a pulsação indicando que algo mais profundo está sendo chamado. Muitos que ousam seguir esse chamado relatam uma expansão silenciosa da percepção, como se a própria vida ganhasse cores mais intensas, texturas mais densa. Enquanto o mundo corre atrás de técnicas, Nietzsche nos desafia a abraçar a lentidão existencial, a escuta intensa de si mesmo. Ele odiaria as soluções instantâneas, porque nada que é verdadeiro se produz sem tempo e esforço. Imagine caminhar por uma floresta escura, onde cada passo revela raízes e pedras que você deve contornar, não para alcançar um objetivo externo, mas para sentir a força que surge em cada impulso, em cada decisão tomada com plena consciência. Cada obstáculo interno é um convite à criação de sentido, à autossuperação genuína. O que os gurus de 2025 chamam de autotransformação, Nietzsche chamaria de imitação da vida. Eles oferecem técnicas, frases, exercícios que prometem mudanças, mas o verdadeiro movimento é interno, invisível, quase silencioso. Sinta seu corpo reagindo a esta percepção. A tensão nos ombros, o coração batendo de forma irregular, a sensação de estar vivo de uma maneira que nenhuma instrução externa pode provocar. A transformação real acontece quando você confronta o que existe de mais íntimo em você, sem distrações, sem atalhos, permitindo que cada emoção, cada dúvida, cada medo se torne combustível da criação. Nietzsche odiaria a ideia de felicidade padronizada, porque a alegria genuína nasce da intensidade do existir, do confronto com o desconhecido. Cada guru que promete bem-estar instantâneo ignora o abismo do qual a verdadeira vitalidade emerge. Imagine sentir o corpo inteiro reagindo à tensão da existência. O frio na espinha, a eletricidade na ponta dos dedos, a consciência expandida que surge quando você percebe que cada instante de desconforto carrega dentro de si uma centelha de liberdade. Muitos relatam que essa percepção inicial é desconcertante, mas que, com o tempo, se torna a base da verdadeira força interior. Enquanto todos buscam atalhos para evitar o sofrimento, Nietzsche nos lembraria que o sofrimento é o elemento catalisador da criação autêntica. Ele odiaria qualquer promessa de prazer ou bem-estar que não envolva enfrentamento profundo. Feche os olhos por um instante e sinta.
Cada sombra dentro de você é oportunidade de emergência, cada ferida emocional, cada hesitação é matéria-prima da construção do super-homem interno. Quem ignora esse processo permanece na superfície, enquanto aqueles que o abraçam começam a tocar uma força vital que não depende de nada externo. A filosofia de Nietzsche nos ensina a ler os sinais invisíveis que nosso corpo e mente nos oferecem. Os gurus de autoajuda tentam substituir esses sinais por scripts padronizados. Imagine sentir agora a energia do seu próprio ser, o ritmo interno que não se alinha a nenhum modelo externo, a consciência que pulsa em resposta a cada desafio percebido. A verdadeira sabedoria emerge não de repetição mecânica, mas do encontro visceral com a própria complexidade. Cada momento vivido com atenção plena, cada emoção sentida com coragem, cada impulso acolhido sem julgamento é uma lição de criação existencial. Nietzsche odiaria a sensação de comodidade que o consumo de fórmulas rápidas cria. Para ele, a vida é escura, cheia de paradoxos, exigindo coragem para caminhar sozinho, sem garantias, sem scripts. Imagine sentir a tensão desse caminho, o medo da solidão, a ansiedade diante do desconhecido e ainda assim uma excitação profunda, visceral, que indica que você está verdadeiramente vivo. Muitos que seguem esse caminho relatam uma sensação de profundidade crescente, uma consciência ampliada do próprio corpo e mente, como se cada célula despertasse para uma nova experiência. Enquanto os gurus oferecem externalização, Nietzsche propõe internalização radical. Ele nos convida a questionar cada impulso, cada hábito, cada desejo herdado. Sinta agora a energia desse processo, a inquietação, o desconforto, o calor silencioso que surge ao perceber que você é o criador de seus próprios sentidos e que nenhum manual externo pode substituí-lo. Quem experimenta isso relatam momentos de intensa clareza, seguidos de períodos de confusão profunda, mas cada instante é matéria-prima para autossuperação genuína. O que o mundo chama de realização externa, Nietzsche chamaria de distração da vitalidade interior. Ele odiaria os gurus que vendem a promessa de sucesso como se fosse fórmula de química. Imagine sentir agora a diferença. Seu corpo reage à verdade interna, ao contato com o próprio abismo, ao reconhecimento de que cada sensação, cada emoção, cada impulso é criação pura. A transformação acontece na tensão entre medo e coragem, não na repetição mecânica de instruções externas. Nietzsche odiaria a ilusão de controle que os gurus de 2025 propagam. Para ele, controlar o mundo externo é secundário. Dominar o próprio caos interno é essencial. Imagine sentir o fluxo de energia que surge ao perceber que a verdadeira autoridade reside na consciência que observa, sente e decide, em vez de seguir roteiros prontos. Muitos relatam que esse despertar interno provoca estranheza no início, como se o corpo e a mente precisassem se ajustar a uma nova percepção, mais profunda, mais intensa, mais autêntica. Enquanto todos buscam gratificação rápida, Nietzsche nos lembraria que a recompensa real vem do esforço interno, do confronto com cada camada de nós mesmos. Sinta agora a força silenciosa que cresce em seu peito, a pulsação que indica que algo mais profundo está sendo ativado. Cada sensação de desconforto, cada momento de dúvida, cada instante de silêncio é parte do processo de criação do super-homem interior. Quem o segue relata uma energia crescente que não depende de validação externa. O que os gurus chamam de inspiração, Nietzsche chamaria de eco superficial da própria vida. Ele odiaria a ideia de buscar luz fora de si, quando toda a sua energia necessária para a transformação já pulsa internamente. Experimente sentir cada batida do coração como metrônomo de uma criação interna, cada respiração como o ritmo de um renascimento constante. Muitos relatam que essa percepção
aumenta a sensibilidade, a consciência corporal e emocional, provocando mudanças sutis, mas profundas, na forma de viver e sentir. Nietzsche odiaria a narrativa linear que os gurus oferecem, passos de A a Z, para alcançar algo que, por essência, é caótico e imprevisível. Imagine sentir a própria existência como fluxo não linear, altos e baixos, abismos e picos, caos e silêncio. Cada movimento consciente nesse fluxo, mesmo que confuso, é manifestação de poder interior, da coragem de criar sentido, onde antes havia apenas vazio. Quem pratica essa internalização profunda relata uma sensação de autonomia existencial nunca experimentada com instruções externas. Enquanto todos buscam segurança, Nietzsche propõe risco. Ele odiaria a comodidade dos atalhos motivacionais porque o verdadeiro crescimento surge do confronto com o desconhecido, da capacidade de sentir medo e ainda assim agir. Imagine sentir a adrenalina silenciosa da consciência alerta, percebendo cada impulso, cada sombra, cada emoção como material para a criação interna. Muitos descrevem essa experiência como visceral, quase física, como se o corpo inteiro estivesse sendo recalibrado para uma percepção mais intensa do próprio ser. Nietzsche odiaria a ideia de imitar felicidade. Para ele, felicidade é consequência de enfrentamento, não produto de fórmulas. Sinta agora o contraste. Enquanto o mundo procura atalhos, você percebe a energia do esforço interno, a tensão transformadora que gera vitalidade, consciência e sentido. Quem se dedica a esse confronto interno relata uma sensação de expansão, de energia latente, despertando em cada célula de conexão profunda com sua própria existência. Enquanto gurus propagam otimismo superficial, Nietzsche nos lembra do valor do desconforto. Cada desafio, cada medo enfrentado conscientemente, cada abismo sentido no corpo, é convite à criação do super-homem interno. Experimente sentir a diferença entre excitação superficial e energia vital genuína. Uma pulsa fora, a outra nasce de dentro, silenciosa, poderosa, incontrolável, revelando o ritmo profundo da existência. Nietzsche odiaria a busca por respostas prontas, porque a vida exige perguntas corajosas. Imagine sentir o impulso de questionar cada padrão herdado, cada hábito automatizado, cada emoção inconsciente. Esse processo provoca inquietação, medo, mas também um despertar intenso. Muitos relatam que, ao se permitir sentir essas perguntas internamente, sem buscar respostas externas, a vida se transforma em fluxo contínuo de criação e autossuperação genuína. Enquanto o mundo quer fórmulas, Nietzsche propõe densidade existencial. Ele odiaria a superficialidade dos gurus, porque a profundidade exige coragem, paciência e disposição para sentir cada camada do ser. Imagine sentir essa densidade em cada célula. Tensão, energia, expansão. Quem experimenta isso relata uma percepção amplificada da própria vitalidade, uma conexão com a realidade crua e nua, e uma força interna que não depende de nada externo. O abismo que antes era invisível, agora pulsa diante de você, revelando padrões que não são apenas pensamentos, mas campos de energia que moldam sua existência. A dor silenciosa ganhou forma, e você percebe que certas crenças e condicionamentos nunca foram apenas psicológicos, sempre foram alinhamentos sutis da vontade de poder interior. Cada impulso, cada sombra que surgiu neste vídeo é um fragmento da sua própria criação existencial, uma faísca do super-homem que você está destinado a tornar real. Se estas verdades despertaram algo em você, comente agora com a frase: "Meu abismo interno desperta", e sinta como sua consciência se conecta a este campo de força invisível. Cada palavra escrita nos comentários cria uma ressonância, um selo energético, alinhando o seu ser, com a coragem de enfrentar a própria profundidade, para permanecer nesse fluxo de consciência e receber insights que transcendem fórmulas prontas.
Inscreva-se no NIETAC e conecte-se ao campo de conhecimento que pulsa na filosofia profunda, no autoconhecimento e na expansão do ser. Cada vídeo aqui é uma oportunidade de sentir o abismo, despertar sua vontade de poder e tocar o invisível que molda a realidade. Gratidão por permitir que estas palavras penetrem sua consciência, que acionem energia em seu corpo e que ampliem seu horizonte interior. Que cada insight seja semente de autotransformação contínua.